Cantar, eu acho que desde que eu me conheço por gente, porque a minha mãe cantava muito. E eu sou filha mais velha, minha mãe só tinha a Tereza, filha, né, no momento, naquela época. E a gente estava sempre muito próxima, então nós cantávamos juntas. Mais ou menos, eu nasci em 1941. 1945, no final da Segunda Guerra, a gente ouvia muita música aquelas bandas de metais dos maestros famosos americanos. Essas músicas eram importadas. Mas quando chegavam aqui, elas passavam por uma versão para o português e eram gravadas por artistas famosos. Aquela sonoridade toda da orquestra que eu ouvia, que entrava no meu coração, e as letras que eu aprendia em português, quando elas eram versadas, eu acho que foi aí. Minha mãe e eu. Minha mãe fazia os trabalhos domésticos, cuidava dos afazeres, e eu sempre junto e nós duas cantando o dia inteirinho. Não tinha televisão, mas tinha rádio, né? Então a gente curtia doidado. Foi aí, eu acho. Eu lembro a primeira música que eu aprendi, em inglês chama Always in My Heart. Foi gravada pelo Carlos Galhardo, Sempre no Meu Coração. Sempre no meu coração, o teu nome guardarei. Essa aí. Então, me lembro do bonde, me lembro da Sorocabana, me lembro das viagens que a gente fazia pela estação da Paulista, pelos trens da Paulista, para São Paulo, conhecer ou visitar os parentes de lá. A cidade era bem pequena, né? E tinha aquela característica de mais interior do que tem hoje, que ela cresceu muito, ela perdeu bastante das características de cidade de interior, né? Essa coisa de evolução vai descaracterizando tudo, né? Eu estranho bastante hoje. Mas era muito bom viver aqui, ainda é, né? Mas era uma delícia, realmente. Na realidade, foi em torno de 7, 8 anos de idade, eu estudava no colégio das Irmãs Franciscanas, Instituto Baronesa de Resende, e nós tínhamos uma freira, irmã Clemência, nunca me esqueço dela, ela dava aula de canto pra gente. A escola era tão diferente do que é hoje, né? E ela descobriu que eu gostava de cantar, ela começou a me chamar para cantar nas festinhas da escola. Sabe aquela homenagem às mães, aquela coisa toda? E a gente fez uma bela parceria durante todo o tempo que eu estive lá. Ela ao piano e eu cantando, sabe? Aí eu descobri o palco, né? Dali, fui para a igreja, a Imaculada Conceição, fui cantar em casamentos. Aquelas Ave-Marias todas em latim, cantava nos casamentos. Mas daí eu já não cabia mais nesse espaço só da igreja, né? E eu queria galgar um palco de verdade. Aí eu fui para a rádio, difusora de Piracicaba, programa de calouros. Minha mãe sempre comigo, porque a minha mãe gostava muito de música e ela estava sempre próxima, mas o meu pai é que não gostava. Não gostava de música. Ele se preocupava com a imagem da filha, porque mulher que se atrevia a enfrentar um palco antigamente era outra coisa, né? Colocavam logo um rótulo e talvez ele tivesse medo de expor a filha. Ele nunca disse não quero, mas também nunca disse que bom você foi, sabe? Nunca me aplaudiu. Eu ia participar do programa de calouros e quando eu voltava, ele sabe assim, com aquela cara esquisita, sabe? Eu deixava o rádio ligado para ele ouvir, mas ele não dava o parecer, não falava nada. A gente percebia que gostava, mas não se abria muito. Sempre a mãe comigo, porque ela sabia que não tinha nada demais, né? E eu pedia que ela fosse comigo. Aliás, porque as meninas andavam muito próximas às mães antigamente, né? E eu também. Pronto. No wonderful. Se é que é possível? O programa de calouros, você passava por uma seleção, eles escolhiam aqueles que achavam que tinham condição de se apresentar. O auditório ficava muito cheio, sabe? Porque naquela época o rádio ao vivo era uma efervescência nas grandes cidades, dos grandes centros, e naturalmente essa forma de fazer a rádio veio para o interior, né? Então eles faziam a maioria dos programas ao vivo e o programa de calouros também. Só que eu comecei a levar o prêmio toda vez que eu me apresentava. Aí eles começaram a criar restrições uma vez por mês só, papapá, até que me cortaram do programa de calouros. Porque não estava dando chance para outros, né? Sabe? Só que em contrapartida, eles me deram um programa dominical.
Eu fiquei 10 anos na difusora, funcionária com carteira registrada, fazendo o programa dominical. Chamava-se Teresa Alves, era no espaço das 7 da manhã até o meio-dia, onde desfilavam os cururueiros, os violeiros, Gessene Martins, Pedro Alexandrino, Cobrinha e uma série de outros cantores da cidade, né, que já tinham um cacife. Gente, agora, por falar em Piracicaba, quero chamar aqui a estrela da canção piracicabana, a nossa dama de ouro da voz de Piracicaba. Vocês, por favor, vamos receber com muito carinho, com muito amor, a dama da canção de Piracicaba de todos os tempos, a nossa estrela grande, a queridíssima de todos os tempos, Teresa Alves! Tanto que eu comecei a dar os meus voos para São Paulo, fazer rádio primeiro, depois televisão. Eu ia daqui para a Rádio Bandeirantes, onde eu comecei a cantar num programa cujo gênero era sertanejo. O Capitão Furtado era uma pessoa muito conceituada dentro do meio artístico e ligado ao gênero sertanejo. Ele se encantou com a minha idade, com a minha forma de cantar, e ele tinha composições e outros compositores famosos do gênero. Me deram música, cheguei a gravar, inclusive, participar de um concurso a nível nacional da Rádio Bandeirantes. E eu ganhei o primeiro lugar nesse concurso, tinha 1.623 candidatos do Brasil todo, e eu ganhei esse prêmio. E o evento final para a entrega do prêmio foi feito aqui em Piracicaba, em minha homenagem. Eu nunca me esqueço da festa linda que fizeram em minha homenagem. Sabe, são coisas tão bonitas que foram acontecendo, eu não tinha muita noção. Eu era uma menina, né? Eu achava aquilo tudo muito lindo, mas eu não nem percebia que era para mim, sabe? Eu não notava que aquilo tudo era em minha homenagem. Hoje, que eu tenho condição de aquilatar, que coisa maravilhosa que foi acontecendo, né? Eu sei que vocês vão dizer. A par disso, terminando o curso técnico de contabilidade quando abriu a Unimep, em 64. Foi bem mais tarde que eu comecei a notar que estava surgindo uma carreira, né? Eu não interrompi, mas eu dei uma diminuída no momento certo. Meu sonho qual era, na realidade? Cantar, sim, não resta a menor dúvida. Mas também percebi muito cedo a dificuldade de se abrir um caminho dentro desse meio muito concorrido, né? Aqueles nomes famosos, né? Eu achava que, imagine, quem sou eu para concorrer com essa gente tão famosa? Eu ia abrindo os meus caminhos, mas eu nunca almejei aquela coisa de sucesso, sabe? Porque você passa a ficar doente até. E eu não queria isso para mim. O que eu sempre me apeguei? Aos estudos. Porque quando você vem de uma família simples, pobre, vive na dificuldade, você cresce na dificuldade, o que você quer? Você quer ter uma condição de vida melhor, ajudar pai e mãe, melhorar a condição de vida deles, que lutavam com muita dificuldade, com 4 filhos, né? E era isso que eu sonhava, eu sou filha mais velha. Eu queria me formar para ajudar pai e mãe, para ajudar meus irmãos a estudarem, e foi exatamente isso que aconteceu. E o rádio ficou uma segunda profissão, a música. Eu sou profissional na área, mas ela ficou uma segunda profissão. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Eu trabalhei um bocado de anos nessas duas áreas, né? Tem muita ligação uma com a outra, em empresas menores, em empresas de médio porte, em empresas grandes, né? Estudei bastante para poder fazer outros cursos para dar uma reforçada nos principais que eu fiz, uma pós-graduação. E então sempre foi muito lutada a vida. E as noites serenas, abençoadas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, Deus em vós, Virgem Maria, rogai
a gente sempre sonhou em voltar para a terrinha. Porque morar em São Paulo não é brincadeira. Apesar de eu amar de paixão aquela terra, eu gosto muito de lá. São Paulo me deu coisas excelentes. Principalmente um acréscimo como pessoa, aprender a viver numa cidade grande, aprender a se virar realmente, né? Literalmente. Eu vou buscar alguma coisa que eu sonhei, eu vou abrir meus horizontes, eu vou desenvolver minha atividade profissional. Tenho 2 filhos e nós combinamos que quando chegasse uma época mais próxima da aposentadoria, nós voltaríamos para cá, né? Mas eu ainda continuo fazendo Sesc, viajando, trabalhando em cima do CD com o Saulo Ligo e o André Bertini, que são os compositores do número maior de músicas que a gente está gravando. Os amigos mais jovens, eu convivo muito bem com a moçada. Acrescenta ainda mais a alegria de viver. Porque quando a gente se dá bem com uma geração mais jovem, a gente está atualizada, a gente está dentro do esquema, como eles dizem, né? Eu estou vivendo com intensidade os dias de hoje. Então você não fica assim, marginalizada. Engoma no meu samba e dando em minha cabeça diversos tantãs, compartido no cativeiro. E vai por aí em diante, tem músicas mais românticas, tem foxtrot, tem valsa, tem bolero. Em homenagem ao marido, a gente gravou um bolero, que ele é apaixonado por bolero. Então a gente está gravando um bolero também para ele. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar roca. Ella quieta mi herida, todo se olvida. La noche que me quiera. É isso? Difícil ser mulher negra e se atreve a ter uma atividade profissional onde às vezes você é rejeitada por causa de ser mulher, por causa de ser negra. Porque eu falo com muito conhecimento de quem viveu situações de rejeição, de discriminação e que teve que ter força para superar isso tudo, porque eu acho que viver é ter espaço para todo mundo. Eu sempre me senti uma pessoa igual às outras, eu nunca tive nenhum recalque. A fase mais difícil que a gente sente com relação à discriminação é a adolescência, onde você está formando seu caráter, sua personalidade, você descobrindo o mundo e você não entende por que discriminam você. Porque a minha cor não pesa, a minha cor não faz diferença nenhuma, eu sou o que sou, eu tenho uma essência, não é? Então eu fui criada para encarar situações, informada para saber como administrar essas dificuldades, então eu não entendia por quê. Mas quando você começa a descobrir, é muito doloroso. Aí vem religião, família, o seu berço, a formação toda que você tenha para poder superar. Eu costumo dizer que depois da minha família, a música é aquilo que me dá força, que me dá energia, que me dá alegria, vontade de viver, sabe? É uma coisa muito enraizada em mim, a música. Você veja que tendo a idade que eu tenho e começando quando eu comecei a descobrir a música na minha vida, isso criou uma força imensa dentro de mim, né? Eu não consigo mais viver sem ela. Se eu não canto, eu preciso ouvir, sabe? E mais que a música está sempre comigo, tá? Tem uma canção que eu canto em quase todos os shows que eu faço e que eu ouço sempre que posso, e quando me pede eu canto com muita vontade. É uma composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Se Todos Fossem Iguais a Você. Essa música vai lá no fundo da minha alma e
vem com uma força, sabe? De interpretação e de letra e me toma de uma tal forma que eu chego quase a chorar no palco quando eu canto essa música. Ela me diz muito, sabe? De família, de pessoas que eu amo muito, de meu pai. Não sei porque me remete ao pai sempre essa letra da música, principalmente ao pai, ao paizão, sabe? Tereza Alves! Recebe o carinho do público, que maravilha. Vamos agradecer o pessoal aqui, que maravilha. Muito obrigado, gente. Essa é a grande cantora de Piracicaba de todos os tempos.